Graça em Cristo Jesus, bom estarmos aqui novamente. Gostaria de meditar nesse dia a respeito do medo, aquilo que tanto atormenta o ser humano. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 27, versículo 1 a 3, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. O medo é uma das coisas terríveis na vida dos seres humanos. O medo nos atrapalha a viver. E eu estou falando não é daquele medo instantâneo. O medo instantâneo, ele é muito positivo para nós. Quando nós passamos por um momento de medo, o nosso cérebro ele vai fazer que haja liberação de adrenalina, noradrenalina e cortisol. Essas três substâncias vão nos colocar em alerta. Alerta para a gente enfrentar a dificuldade ou para a gente correr. Esse tipo de medo momentâneo, ele vai nos ajudar a tomar uma decisão, ou de enfrentamento, ou de correr, sair fora daquela situação. Mas o grande problema é quando o medo ele passa a ser algo recorrente na nossa vida e começa a se instalar dentro de nós. Porque esta substância, adrenalina, noradrenalina e cortisol, ela pode desencadear alguns problemas mais sérios na nossa vida. E o corpo normalmente ele consegue lidar com esse aumento, mas pode acontecer que esses componentes não vão reagir positivamente quando eles estão muito dentro do nosso organismo. E a pessoa começa então a relacionar coisas, vamos dizer, inofensivas a situações de perigo. Coisas pequenas do dia a dia. E tudo isso vai produzindo o que na vida daquela pessoa? Vai produzindo a ansiedade. Então, a ansiedade nas nossas vidas, ela é terrível. Ela faz com que a gente fique profundamente triste, faz com que a gente se desanime, produz dentro de nós algumas coisas não boas, como dor de cabeça, como dores na coluna e N outras coisas que podemos passar. A palavra do Senhor nos diz, lá em 1 João 4,18, a respeito do medo, diz assim: ora, o medo produz tormento. Ou seja, o medo excessivo que você passa ele pode ser prejudicial a você e produzir tormento. Talvez você esteja vivendo momentos de tormento. E esses tormentos estão prejudicando o seu viver. A grande pergunta é como é que nós podemos então vencer esse medo que se instala mais nas nossas vidas? Aqui nesse texto do Salmo 27, traz a resposta. O salmista diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Perceba que ele coloca aqui Deus como luz, como salvação, e ele diz Deus como fortaleza, por isso ele não devia temer. O que sucede conosco em situações de medo? É que às vezes nós não temos bases para nos apoiar no momento que aquilo sucede na nossa vida.
Se nós encontramos em nós mesmos um suporte para lidar com medo, a gente consegue superar. Mas se não existe suporte, o nosso suporte, vamos dizer, ele é menor do que o medo que nós passamos, nós sofremos muito mais os tormentos. Por isso, o nosso ser, ele precisa de alguma pessoa para nos dar suporte nesse momento. Se você tem bons suportes, você consegue lidar com medo. E é exatamente isso que o salmista apresenta. Ele apresenta Deus como suporte. Ele diz: Deus é a luz, ou seja, aquele que vai clarear esse momento que parece tenebroso na nossa vida. E ele diz: Deus é a salvação, é que vai me salvar desta situação. Veja que ele está buscando a base em quem? Deus é a minha luz, Deus é a minha salvação. E ele diz então também: Deus é a minha fortaleza. O problema do medo é que a gente perde a fortaleza de nós mesmos. A gente não se sente tão forte para lidar com medo. Quando você assim o sente, você vence o medo. E por isso, Deus aqui é apresentado pelo salmista exatamente nos dando esta base de fortalecimento. Em Deus eu me fortaleço. Em Deus eu tenho um guia, Ele é a luz. Em Deus eu tenho uma solução, Ele é a minha salvação. E é isso que eu gostaria de deixar hoje para você. Existe Deus. E o que você tem que fazer? Confiar nele. O Senhor é a minha fortaleza. Confie nele. Por isso o salmista diz: a quem temerei? Se Deus é a sua fortaleza, a quem você deve temer? Se o Senhor é a sua luz e se o Senhor é a sua salvação, aí ele diz: de quem terei medo? Ou seja, a resposta para essa pergunta é: eu não vou ter medo, porque eu tenho uma base na minha vida, e essa base é Deus. É por isso que o salmista, ele vê a ação de Deus no versículo 2, quando ele diz: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Por que os seus inimigos vão tropeçar e cair? Porque Deus o fará, Deus o salvará, Deus agirá contra os seus inimigos. E no versículo 3 ele coloca duas coisas delicadas e difíceis. Ele diz: ainda que o exército se acampe contra mim. Aí depois ele diz: e se estourar a guerra, ou seja, se a situação ficar muito pior, eu devo ter medo? Ele diz: não se atemorizará o meu coração. E ele diz: ainda assim terei confiança. A confiança em Deus é que faz com que o nosso coração não entre dentro do atemorizar. É por isso que a palavra do Senhor nos fala, como nós lemos no início: ora, o medo produz tormento. E a maneira de não termos o tormento é que Deus vai nos vencer, vai nos ajudar a vencer esse momento delicado. Confie no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor e você vai vencer estas situações de medo. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço.